Cantar a beleza da vida, presente de amor sem igual, missão do seu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Cantar a beleza da vida, presente de amor sem igual, missão do seu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 4 de abril, nós continuamos então nossas reflexões sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano. Que o Senhor nos inspire de fato palavras de sabedoria e atos de amor. Hoje nós vamos refletir sobre o educar para o belo, bom, verdadeiro, que nós possamos buscar caminhos de beleza para a nossa educação. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos então a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. Diante da beleza, o ser humano se sente encantado. Tudo que é belo tem a força de atrair e suscitar estupor e maravilhamento. Por essa sua força, a beleza é capaz de tocar profundamente e mover o coração das pessoas, envolvendo-as no seu brilho. Quem não se sente tocado por uma bela música ou um belo poema? Uma bela escultura ou uma bela pintura não é capaz de encher os olhos de fascínio? Mas a beleza não se restringe ao estético ou ao que se pode sentir, ver ou ouvir. Há também belas ações e belos comportamentos, reconhecidos pela inteligência e pelo coração, capazes de contagiar e empolgar as pessoas. Pode-se também dizer que há belas pessoas que se distinguem por terem adquirido uma afinidade estável ou uma certa identificação com as belas ações e os belos comportamentos, de tal maneira que essas pessoas podem ser ditas belas e fonte de beleza. Ninguém negaria que uma bela pessoa, assim entendida, seja capaz de atrair, encantar e motivar pessoas e comunidades a querer também alcançar a afinidade com o belo. Pode-se ainda reconhecer que o simples existir é belo, já que o existir é uma espécie de milagre que supera o nada, uma luz que vence as trevas do vazio. Ora,
toda obra da natureza, seja ela a última, a infinita, é digna de elogio em comparação a nada, dizia Santo Agostinho. A beleza, ao atrair para o seu brilho, abre-nos uma porta, a porta da atenção. Estar atraído e envolvido pelo esplendor das belas coisas e ações, dos belos comportamentos e das belas pessoas, e pelo esplendor da própria gratuidade da existência, significa possuir a capacidade de ver a verdade e a bondade que sustentam tudo que é belo. A beleza é um certo esplendor da verdade e do bem. O que é belo é, em sua base, verdadeiro e bom. É verdadeiro porque é real, coerente, adequado, razoável e justo. É bom porque é desejável. A atenção nos faz reconhecer isso. Em uma sociedade profundamente marcada pelas relações de utilidade e pelo poder da técnica, como é a nossa, o ser humano é visto sobretudo como aquele que faz ou aquele que sabe fazer as coisas para alcançar objetivos. É preciso saber manusear os diversos aparelhos que as novas tecnologias colocam em nossas mãos, se queremos estar atualizados. Mas não só isso. É preciso fazer ou saber fazer para alcançar alguns objetivos na vida, um emprego, uma função, uma casa, um carro. É preciso, de modo especial, fazer com que a vida na sociedade como um todo vá avante. Os seus diversos organismos e mecanismos sociais precisam funcionar. O risco que se corre é que o ser humano seja reduzido à sua dimensão técnica, ou seja, ao fazer e ao saber fazer. Mas o ser humano não é só isso. Ele está aberto a dimensões que ultrapassam suas capacidades técnicas. Ser humano é, entre outras coisas, poder experimentar a beleza de existir, a beleza de crescer como pessoa e como membro de uma comunidade, a beleza de dar e receber. É também poder experimentar a beleza de ser alguém insubstituível aos olhos de um outro ser humano, ou aos olhos de Deus, ou a beleza do olhar amoroso e misericordioso para com o outro. Nesse contexto, faz-se mister uma educação que leve em conta o ser humano na integralidade de suas dimensões e capacidades. A educação, tarefa da família, das instituições educativas e de toda a sociedade, poderá enriquecer-se de maneira notável se se abrir ao sentido do belo, do verdadeiro e do bom. Superará uma visão reducionista do ser humano e estará assim percorrendo os caminhos de uma formação integral da pessoa e de todas as pessoas. A missão da escola é desenvolver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem e o sentido do belo, diz o Papa Francisco. A razão disso é que esses três elementos fazem crescer e ajudam-nos a amar a vida, até quando estamos mal, até no meio dos problemas. A verdadeira educação faz-nos amar a vida e abre-nos para a plenitude da vida. Não se nega que haja coisas feias, falsas e más no mundo da vida. Quantas formas de violência, de injustiça e de sofrimento! O ensinamento cristão reconhece a presença do mal e do pecado na vida do ser humano, mas também proclama que a beleza da graça divina e da salvação oferecida em Jesus Cristo tem o poder de vencer todo tipo de mal, o pecado e a própria morte. Esse ensinamento cristão, que proclama a vitória da beleza do bem sobre o mal, não está em contradição com o que o ser humano experimenta em si mesmo. Ele sente-se impulsionado desde o seu íntimo a superar todas as formas que diminuem a vida. O ser humano se sente impulsionado à felicidade ou à autorrealização. Essa capacidade ativa presente no ser humano é fruto da atração que a beleza de Deus, fundamento do seu ser, exerce sobre ele. Educar para o belo, que sempre está unido ao verdadeiro e ao bom, é educar para a capacidade que o ser humano tem de superar as estreitezas que sufocam a existência e de abrir-se para a plenitude da vida. No primeiro relato da criação, em Gênesis capítulo 1, versículos 2, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, Deus é apresentado como aquele que, ao criar,
vê a bondade do criado. Conforme a linguagem bíblica, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A expressão Deus viu que era bom aparece várias vezes nas diversas etapas da criação. Ao final, ao 6º dia, Deus vê que o conjunto da obra criada, tendo como coroamento o ser humano, o homem e a mulher, é muito bom. O advérbio muito ressalta a bondade especial do conjunto. É interessante notar que o adjetivo hebraico tov, que traduzimos por bom, foi traduzido pela Septuaginta por lacon, que em grego significa belo. O bom e o belo, assim como o verdadeiro, são inseparáveis entre si. Se uma coisa é verdadeira, é boa e bela. Se é bela, é boa e verdadeira. E se é boa, é verdadeira e bela. Educar é também ajudar as consciências a abrirem-se para a beleza do conjunto dos seres do universo, em sua multifacetada variedade e contínua inter-relação. O ser humano não é uma ilha, mas encontra sua verdade, bondade e beleza na justa relação com a natureza, com os outros seres humanos e com a fonte criadora de todas as coisas. Bela é a obra do universo criado, mais belo ainda deve ser seu autor. É o que sugere o texto bíblico. Se encantados por sua beleza dos seres criados, os homens tomaram essas criaturas por deuses, reconheceram quanto seu dominador é maior do que elas, pois foi o princípio e o autor da beleza quem as criou. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia o seu Criador. Nesse sentido, uma educação que queira ser integral não exclui a sabedoria religiosa, que afirma a profunda ligação do ser humano com Deus, beleza incriada. Os grandes místicos sempre apontam para a experiência de êxtase de que o ser humano é capaz ao transcender o temporal e alojar-se no eterno. A autêntica religiosidade e a verdadeira experiência mística não constituem uma fuga do mundo, mas dão ao ser humano a capacidade de encantar-se e entusiasmar-se pela contemplação da beleza eterna. Esse encantamento e entusiasmo impelem o ser humano a ser mais no mundo e a criar mais vida em si e ao redor de si. Hoje a partilha de vida vem de Muriaé. É a Rosiane que vem nos falar de uma educadora que marcou profundamente a sua história. Vamos ouvir com bastante atenção. Bom dia, Frei Gilberto, paz e bem. Meu nome é Rosiane Ferreira, eu moro em Muriaé, Minas Gerais. Eu quero falar sobre um educador que marcou a minha vida. O nome dela é Nilma Precioso. Quando eu estava no meu estágio de estagiária, de professora, eu trabalhei na escola que ela trabalhava. Na época, ela era diretora da escola. E nisso chegou o final do ano e a gente teve um amigo oculto, mas um amigo oculto simples entre todos os funcionários e professores. Era a época do Natal, a cada um tinha que dar um bombom e um cartão. E nesse cartão tinha que colocar as qualidades que a pessoa tinha, que você achava que ela tinha. Aí nisso, quando aconteceu o amigo oculto, um foi revelando quem tirou e ela me tirou. E ela me marcou muito a minha vida porque ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse que hoje em dia no mundo as pessoas estão com falta de um sentimento que está em falta hoje no mundo, que é a humildade. E essa humildade eu tinha de sobra. O meu coração era grande, o jeito que eu era com as crianças, com o amor que eu tinha no que eu fazia, eu ia longe. E que ela falou que é muito difícil de encontrar essa humildade nas pessoas no dia de hoje. Então, a tia Nilma Precioso marcou eternamente a minha vida. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminho vigor. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia, comunidade de fé que reza conosco, paz e bem. Rosiane,
O testemunho que você traz hoje nos coloca diretamente em conexão com o lema da campanha da fraternidade. Fala com sabedoria, ensina com amor. Foi o que a professora Nilma fez ao olhar para você e enxergar o que você tinha de melhor. Metaforicamente, ela regou as sementinhas que existiam adormecidas no seu interior. E isso se chama validação. É uma tarefa que precisamos nos empenhar mais, validar o outro, reconhecer as belezas e potencialidades existentes em cada pessoa, que vão além das suas aparências ou condições sociais. Muitas vezes, uma palavra de incentivo pode dar rumo a alguém que está perdido. Pode dar sentido a alguém que perdeu a razão de buscar, de viver, ou que não sabe por onde caminhar. Rubem Alves, um grande educador, teólogo, pastor, dizia: educar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossa palavra. O educador, assim, não morre jamais. Nesse sentido, Nilma Precioso continua presente sempre no nosso meio, continuará sempre viva, porque ela marcou a vida da Rosiana e com certeza de outras pessoas também. Deus nos abençoe, paz e bem. Educar é atitude sublime que prepara a vida futura. Compreendendo o presente, pensamos. Ensinar é proposta segura para enfim destacar-se a atitude dos que em Cristo são novas criaturas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nossos caminhos vigor. Chegamos então ao fim desta reflexão tão bonita, que nós possamos de fato pedir ao Senhor a graça de contemplarmos o belo, o bom, o verdadeiro. Assim estaremos com segurança nos caminhos de Jesus. Quero, ao final do áudio de hoje, homenagear a Elzinha, que sempre está aí iluminando as nossas reflexões com sua música. A Elzinha é uma dessas educadoras que educa pelo belo. Seu trabalho na PAI, seu trabalho na comunidade, sempre educando pela música. Que Deus abençoe então a Elzinha e todos aqueles que educam pela arte, pela música, pelo belo. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.